Irmãos, à medida que eu vou ouvindo as cartas de Paulo, e algumas com especificidade, o Espírito Santo, ele me leva a ficar, às vezes, durante semanas, numa carta só, e à medida que eu vou ouvindo e lendo essa carta de Paulo também aos Efésios, eu fico impressionado com o tipo de oração, de petição que Paulo faz. Com o que Paulo estava preocupado? Qual era o tipo de petição que Paulo ele fazia em favor dos gentios, os quais ele anunciava a graça de Deus em Cristo? Irmãos, olhem para mim. Esses irmãos aqui, eles tinham necessidades como nós. De repente, até muito mais necessidade por conta da sua época, que não tem tanto avanço como em nossos dias. Mas o Espírito Santo fazia Paulo transcender essas coisas e dava a Paulo o que está dando a nós hoje, que é o entendimento espiritual da onde de fato, ou aonde de fato está a nossa real necessidade. Paulo poderia orar por ele: Senhor, dá um camelo novo para cada um, que o veículo naquela época era camelo. Dá uma carruagem, Senhor, para cada um deles. Dá uma posição no governo para eles. Abre uma porta, Senhor, de emprego para eles. Que era normal se Paulo estivesse pedindo isso, entendeu, meus irmãos? Senhor, prospera eles materialmente, financeiramente. Só que parece que Paulo enxergava pelo Espírito que a necessidade real que nós temos não são essas necessidades. Ainda que são necessidades, mas são necessidades secundárias, se você olhar do ponto de vista do Espírito. Paulo, pelo Espírito, irmãos, ele entendeu aonde de fato nós precisamos ser afetados. Paulo enxergava a necessidade real dos salvos, aonde é que deveria ser suprido. E Paulo, eu repito agora o que eu disse na quarta-feira, Paulo sabendo, Paulo teve informações que esse grupo de irmãos aqui, eles amavam ao Senhor Jesus Cristo, eles eram fiéis a Cristo, pelo menos no começo da caminhada, da trajetória deles, e amavam ao Senhor e também amavam uns aos outros. É o que Paulo disse que ouviu falar a respeito desses irmãos aqui. E como foi, meus irmãos? Como aconteceu a reconciliação na prática desses gentios aqui com o Pai, por meio de Cristo? Eles, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação para os gentios, eles creram, e crendo, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa, foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então Paulo teve essa informação, passaram essa informação para Paulo. Aí Paulo, meus irmãos, ele diz assim: ouvindo o que eu ouvi a respeito de vocês, ele diz: eu não deixo de dar graças a Deus por vocês em minhas orações. Então quero repetir o que eu disse nas reuniões passadas. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que passava muito tempo orando no entendimento, orando pelos santos, como nós estamos vendo aqui. E Paulo também orava muito no Espírito. Ele fala disso também nessa carta aqui, no capítulo 6, verso 18, quando ele diz: orando em todo tempo no Espírito. Ninguém vai mostrar um caminho desse se não ora, meus irmãos. Paulo não iria dizer para se orar em todo tempo no Espírito se ele não fosse um homem que orasse. Vocês me compreendem? Então Paulo era um homem que ensinava, mas ensinava o que vivia. Paulo via
naquele cenário da sua época, a necessidade de estar se fazendo esse tipo de petição que nós começamos a fazer. Eu voltei a fazer novamente, porque foi assim que eu entendi a graça anos atrás. Foi por conta de anos fazendo essas orações de petições e orando no Espírito. Nunca cessei de orar no Espírito. Então Paulo, ele enxergava essa necessidade. E a mesma necessidade que o Espírito Santo nos leva hoje a enxergar. Por isso é que nós estamos aqui às quartas-feiras, pedindo o que estamos pedindo. Ninguém está aqui porque inventou isso aqui não, meus irmãos. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Nós não estamos nos rendendo ao senhorio dele? Maravilha. Eu pelo menos creio assim, meu irmão. Ninguém está aqui por acaso não, Chico. Nós estamos aqui porque é o Espírito Santo nos conduzindo a isto, significando dizer que coisas grandes estão por vir, meus irmãos. Isso é um preparo, uma preparação do Espírito Santo. E o que cabe a nós é sermos fiéis a este propósito. Então Paulo diz assim, olha, não deixo, verso 16, de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no perfeito conhecimento dele. Veja, meus irmãos, Paulo enxergava a necessidade dos gentios da sua época ter esse espírito de sabedoria, ter esse espírito de conhecimento de Deus, porque nós precisamos dar testemunho da graça de Deus, entendendo a graça, encarnando a graça, vivendo a graça, respirando a graça. Glória a Deus. Glória. Quando nós falamos que em Cristo nós nos sentimos suficientes, o que Ele fez na cruz e na ressurreição nos basta. Ele veio assumir um corpo humano, Ele recebeu do Pai um corpo de carne. E na pessoa de Jesus de Nazaré para alguns, de Jesus o Galileu para outros, de Jesus o filho de Davi para outros tantos, Ele cumpriu a lei por nós. É o que disse Paulo aos Romanos e a nós. O fim da lei é Cristo. Ou seja, o cumprimento da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, não há mais nada a fazer olhando desse ponto de vista do Espírito Santo. Porque se você olhar do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista do catolicismo, do ponto de vista dos movimentos evangélicos, os teus esforços, as tuas obras para se aperfeiçoar não cessaram ainda. Mas olhando para o ponto de vista do Espírito, meus irmãos, em Cristo, tudo já está feito. Amém. Eu só preciso crer. E vou dizer para vocês o que Paulo disse e vou repetir. Isso é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meu Deus, meus irmãos, vibrem com isso. Glorifiquem a Deus por isso. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado. O que o Senhor Jesus Cristo fez, meus irmãos, é suficiente. Não há mais nada a ser acrescentado. Meu Deus, o justificado viverá pela fé. E isso aqui não é uma proclamação dita ou criada na chamada reforma protestante. Não, meus irmãos, isso foi Paulo que recebeu como revelação. Obrigado. O que está aí diz que o justo viverá da fé, mas a pessoa tem que fazer um montão de coisa. A revelação da graça diz: o justo viverá da fé, e viverá só da fé mesmo, sem praticar nada, meu irmão, só crendo naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então o Espírito Santo agora nos reúne para nós orarmos, e é o que nós vamos pedir de novo. Paulo diz: eu oro também para que os olhos do entendimento ou do espírito de vocês sejam iluminados,
recebam luz, vocês recebam entendimento, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Meus irmãos, nós como salvos, nós precisamos conhecer a esperança para a qual nós fomos chamados. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Você foi chamado para quê? Fomos chamados para uma esperança, não para sermos religiosos, não para representarmos ou sermos uma projeção de um movimento de quem quer que seja. Nós fomos chamados, meus irmãos, para uma esperança. E Paulo diz mais: para conhecerem a esperança para a qual vocês foram chamados, é a primeira coisa. Segunda, para conhecerem as riquezas da gloriosa herança dos santos na luz. A segunda coisa, também conhecer a herança, a gloriosa herança que pertence a nós, os santos. Então tem uma herança, meus irmãos. Tem uma herança que pode se começar a viver ainda nessa jornada terrena. Amém, Senhor. Glória a Deus. Isso está além, meu irmão, de dinheiro na conta bancária. Está além de ter um carro zero. Está além de ter uma casa bonita, de morar, sabe, num bairro nobre. Nós estamos falando de riqueza da glória, riquezas espirituais, que vai muito além de que tudo isso aí. Você quer ver uma coisa? Você quer mais do que você ter sabedoria e entendimento espiritual? Se você tiver recurso nessa vida, com sabedoria e com entendimento espiritual, você tem tudo, meu irmão. Porque sem sabedoria e entendimento espiritual, você pode ser um homem rico nesta vida terrena, mas ser um tolo, um insensato, um perdido. Tem mais. E conhecer também o que, Paulo? Ele disse, e conhecer também a incomparável grandeza do seu poder. Nada, meus irmãos, nada nem da carne, nem das trevas é incomparável com a grandeza desse poder. Levante-se o que quiser se levantar. Aleluia. Qualquer que seja a perseguição, qualquer que seja a resistência da carne por dentro ou das trevas por fora, Paulo está dizendo que num salvo, nele se instalou uma incomparável grandeza do poder de Deus, conforme a atuação da poderosa força do Espírito Santo. E Paulo vai mais além. Que força é essa, Paulo? Isso é imaginário, Paulo? Isso é utópico? Não. Paulo diz que esse poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder que habita no salvo, meus irmãos. E é hora de nós ficarmos notificados dessas verdades, meus irmãos. Isso não é utopia, isso é realidade de Deus para nós os salvos. Meu Deus! Nós não estamos pedindo sabedoria e entendimento espiritual. Essas coisas são entendimentos espirituais que eu estou falando aqui. Glória a Deus, aleluia. Saber disso é ter sabedoria espiritual. Você não vai mais andar vendido nessa jornada terrena, dominado pelas paixões carnais. Você vai saber e aprender com o Espírito Santo como mortificar os impulsos da carne, como mortificar essa natureza terrena maligna que nós temos. Não estamos pedindo sabedoria e entendimento espiritual? Mas quem disse a você que eu tinha preparado de falar isso aqui? Claro que não, mas a minha fonte é o Espírito Santo. A gente está pedindo, você vai pedindo, ele vai dando, você vai abrindo a boca, ele vai te inspirando. Oh, meu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos por essa fonte. Oh, maravilhoso Rei dos Reis. Senhor, por essa fonte. Cristo vivo, Tu és o nosso Rei.
Espírito Santo, Tu és o Senhor nesta reunião, Senhor. Soberano para tudo sempre. Espírito Santo, Tu és o nosso guia, o nosso mestre, o nosso ajudador, o nosso inspirador. Tu és a nossa fonte de poder, de conhecimento e de sabedoria, e nós estamos experimentando isto na prática, Senhor. Ninguém aqui entre nós, entre esse pequeno grupo, vai poder dizer que o Espírito Santo não está falando, que o Espírito Santo não está se movendo. Oh, maravilhoso Espírito de vida. Pai, nós também nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, que o Senhor nos dê espírito de revelação no perfeito conhecimento Teu, Senhor. Nós te pedimos isto, te pedimos estas coisas espirituais, estes bens espirituais, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos entendendo pelo Espírito Santo que a necessidade real que nós temos, Senhor, é de sabedoria, é de entendimento espiritual da graça de Deus em Cristo. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento a cada dia, Senhor. Todos os dias, Senhor, ilumine os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso entendimento com o propósito de nós conhecermos a esperança para a qual nós fomos chamados, Senhor. Quem pode te pedir estas coisas na terra, se não for pelo Teu Espírito, meu Rei? Quem, Senhor? Essa geração só pensa em valores desta vida, Senhor. Só pelo Teu Espírito, eu tenho essa consciência. Só estamos te pedindo o que estamos pedindo, porque o Teu Espírito nos impele, o Teu Espírito está nos induzindo, o Teu Espírito está nos guiando a este tipo de oração de petição. Por isso, Senhor, entendendo que sem o Teu Espírito Santo, aqueles que dizem que são Teus te pedem só as coisas terrenas, eu invoco a Tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor, como o Senhor tem tido misericórdia de nós. Sim, Senhor. Ninguém se levanta para pedir em oração o que está sendo pedido agora na carne, Senhor. A carne não cogita das Tuas coisas, a carne cogita das coisas das trevas. Eu quero te pedir, Senhor, olhos iluminados também, para que nós conheçamos as riquezas gloriosas da Tua herança em nós, os salvos. Somos a Tua herança em Cristo e herdamos da Tua herança também em Cristo. O Senhor nos chamou, Senhor, e nós estamos comprovando que aquele que chama capacita. É por isso que nós estamos te pedindo o que nós estamos pedindo, Senhor. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que também nós conheçamos a incomparável grandeza do Teu poder para conosco, os que cremos. Maravilhoso Espírito. Conforme a atuação da Tua poderosa força, Senhor. Nós estamos debaixo desta graça. Nós estamos debaixo deste poder. Este poder não só apenas está entre nós, como habita em nós. Pelo Teu Espírito, o Senhor depositou do Teu poder no nosso homem interior, nascido de novo pela fé em Jesus Cristo. Oh, maravilha, Senhor. Oh, Senhor, pela Sua graça. Meu Rei, meu Rei, meu Rei, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Pelo Seu poder. Nós Te exaltamos. Oh, bendito, bendito, bendito para todo sempre é o Senhor dos Senhores.
Senhor, eu oro também ainda, Senhor, para que com as suas gloriosas riquezas, o Senhor nos fortaleça com poder no nosso espírito, ou nos nossos espíritos recriados, nascidos de novo pela fé em Jesus Cristo. Para que o Senhor Jesus Cristo habite pela fé no nosso espírito, não pela crença, até porque pela crença Ele não pode habitar. Pela crença religiosa é impossível o teu Filho habitar em nosso espírito. Senhor Espírito Santo, Para que Cristo habite em nosso espírito por meio da fé, Senhor. ensinador, E eu oro para que nós, estejando arraigados e alicerçados em amor, nós possamos, juntamente com todos os santos da graça de Deus, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Tu és poderoso para fazer essas coisas, Senhor. E eu vou além. Tu és poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que estamos pedindo ou pensando, por meio do teu poder que opera em nós. Glórias a Ti. Assim será, desta forma vai ser, é isto que vai acontecer, conforme nós estamos te pedindo, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, Pai. É o que o Senhor já começou a fazer em nossas vidas, e eu posso comprovar isto, Senhor. obrigado. Obrigado. Oh, chororosha. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Oh, maravilhoso! Santo. Obrigado, eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, Pai. Assim será. Assim será. Assim será. Glórias, 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 glórias ao teu nome para todos sempre. Para todos sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Glórias a ti, meu Rei.